Obrigado pela presença, deputado, mais uma vez. Que agradeço. O senhor falou aí no 37 aí, nem jogo mais hoje, joga o 37? Joga, sim. No interior? Eu jogo. O 37 é o 21 ou é 37 mesmo? Na 37 é parecido com o 21, mas tem outras regras. É o que mais o pessoal costuma jogar no interior, é o 37. Pife e pafezinho, você não joga Aí não? o pife é apostado no mês com o jogo apostado. É um perigo. Não, aí Aqui dá uma briga danada. É. E detalhe, né? Na minha época já aconteceu isso, imagina na sua. Tinha gente que jogava com uma faca na mesa, né? Não. Tá ali, meu amigo, pra tirar. Pife não dá certo, não. É o 37 que é brincadeira. O senhor, depois que virou comandante da Rony, eu acho difícil alguém jogar com uma faca na mesa. Mas antes aí não dava, né? É difícil. O deputado federal Fábio Abreu está aqui para a gente falar de política, de alguns assuntos. Mas, deputado, eu queria inicialmente falar de uma solenidade importante que o senhor vai presidir na Câmara Federal. Bom, Douglas, uma certa vez, fui abordado por um grupo de mães no aeroporto de Brasília. E esse pessoal me dava conta de um problema que seus filhos tinham, que é a TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E esse transtorno é muito parecido com o TEA, que é o autismo, Só que o autismo teve um avanço muito grande em termos de políticas e leis aprovadas em favor das pessoas que têm o autismo, mas o TDAH não, ficou para trás nesse aspecto e praticamente não tem nenhum tipo de política. Então, nós, avaliando todo esse processo, buscamos indicar um projeto igualando os atendimentos, as políticas públicas, enfim, todo esse processo para o TDAH. Para você ter uma ideia, nós temos quase 2 milhões de brasileiros que têm esse diagnóstico e que precisa dessa atenção especial, que precisa de uma escola pública ser obrigada a matricular. Eu acho assim impressionante isso no nosso país, tem que ter lei para isso. Rejeitam as pessoas que têm. As públicas, inclusive? As públicas, inclusive. Então, essa foi a maior reclamação que eu recebi em relação a isso. Então, passei a estudar esse tema. Amanhã é o Dia Mundial do TDAH. E de forma a chamar a atenção para esse tema, solicitei ao presidente da Câmara, Arthur Lira, essa solenidade especial e vai acontecer amanhã por volta das 11 horas, lá no plenário Ulisses Guimarães. As pessoas que estiverem em Brasília, que puderem ir até o plenário, está franqueada a entrada. Aqueles que não puderem ir, que quiserem assistir, estará sendo transmitido TV Câmara, pela TV Câmara. As redes sociais também da Câmara. Câmara. E as redes sociais da Câmara, E eu também vou buscar transmitido através das minhas redes sociais. É um dia importante, é um tema que é fundamental para que nós chamemos a atenção e o projeto de lei que ainda está em comissões possa tramitar o mais rápido possível para que nós possamos ter a aprovação desse projeto. O projeto está apresentado pelo senhor? Sim. E como é que está, deputado, a tramitação? Já passamos por comissão de pessoas com deficiência, agora está na comissão de educação. O relator já apresentou um relatório pela aprovação e eu acredito, estamos fazendo força para que esse relatório seja aprovado amanhã, até por questão simbólica. E que nós possamos ir para... É possível que haja algum deputado que seja contra essa questão. É o mesmo lobby, Douglas, da questão daquele rol dos planos de saúde, que não querem incluir a medicação, porque tem medicamento especial para o TDAH e não querem incluir, então fazem força contrária. Mas é isso que nós estamos chamando a atenção. É importante para as pessoas que têm essas políticas e eu não acredito que algum deputado vá votar contra esse projeto, que inclusive não vai passar pelo plenário, vai direto para o Senado e é outra batalha que nós vamos ter, mas já minimiza esse trâmite todo, porque plenário tem votações e discussões e nesse caso ele vai apenas pela Comissão de Educação e vai para o Senado. Também vamos fazer força lá no Senado para que ele seja aprovado o mais rápido possível. Deputado, fica aqui o compromisso assumido para o senhor nos manter informado em relação ao andamento desse projeto e as votações, porque a gente fez pressão também, não só na bancada piauiense, para divulgar o nome de todos aqueles parlamentares que votaram contra e que foram contra um projeto tão importante, como, por exemplo, o piso nacional dos enfermeiros, da enfermagem. Como é que dá essa questão?
Douglas, assim, nós tivemos recentemente um outro piso aprovado, bastante repercussão no Brasil, que foi dos agentes comunitários de saúde e de endemia, né, os ACS e ACE. E eu tive essa bandeira também, mas todos os deputados e senadores do nosso estado do Piauí votaram a favor, mas nós nos dedicamos de forma muito especial, por quê? Porque por trás de todo esse processo existe aqueles que representam as categorias e que vão a Brasília. Então, eu acolhi, inclusive no meu próprio apartamento funcional, esses que foram os representantes, a maioria deles ficaram lá, para que aquele projeto fosse aprovado. Lógico, com a força, com a pressão, nenhum deputado votou contrário. Então, nós votamos a favor e foi aprovado. E hoje está assegurado a todos os agentes de endemia e comunidade de saúde receberem, no mínimo, os 2 salários mínimos. Então, isso é o piso assegurado. A diferença que os prefeitos pagavam a menos vai ser complementada com o governo federal. É o mesmo objetivo que nós estamos tendo para um projeto que hoje, porque estou indo para Brasília daqui a pouco, e vai ser votada a PEC 11, que também estabelece um piso nacional, desta vez para os enfermeiros e os profissionais de saúde, né? E técnicos, os parteiros que ainda existem na configuração e que vão também figurar com esse piso nacional para a enfermagem. Então, é um projeto que já está vindo do Senado. Eu acredito que não vai ter também nenhum deputado que tenha coragem de votar contra esse projeto, para que nós possamos ter os nossos profissionais de saúde que foram tão importantes nesse processo, que nós achamos que estamos saindo, de repente começa a ter uma outra onda, e eles estão sempre lá na linha de frente, estão sempre lá na luta, então merecem, sem dúvida nenhum, reconhecimento também de um piso mínimo. Lógico que e aí a iniciativa privada, as casas, Santas Casas também tem como obrigação estabelecer esse piso, podem pagar além do piso para mais, jamais para menos. Deputado, uma questão que tem sido muito discutida, tenho acompanhado inclusive nas redes sociais, as pessoas discutindo, e alguns políticos inclusive, é sobre essa questão das emendas. O senhor tem destinado muitas emendas para o interior do estado, para Teresina, destinado emendas inclusive para municípios onde o senhor não é votado, digamos, pelo prefeito, pelo vice. Campo Maior é um exemplo, que o senhor tem mandado muitas emendas. E como é que está essa questão das emendas agora nesse período proibitivo? E olha só, nós fizemos uma luta muito grande para que as nossas emendas fossem todas empenhadas e pagas. Mas infelizmente, e aí eu conversando com o líder do partido lá na Câmara dos Deputados, e ele me dava conta exatamente de uma certa perseguição às emendas para o estado do Piauí. É por isso que nem todas as minhas emendas foram pagas agora nesse período. E eu vou ter vão ser pagas depois do período eleitoral. E a gente vai buscar, porque são impositivas, não se pode estar barrando. Aí está, deputado, são impositivas e não são pagas. Não são pagas exatamente por quê? Porque existe, e aí eu sinceramente não acreditava que isso fosse acontecer, mas aconteceu. Metade das minhas emendas elas não foram pagas por questões políticas locais, e que sem dúvida quem vai ser prejudicado nesse primeiro momento são as pessoas que mais precisam. Porque você deixar de pagar uma emenda que é destinada para a saúde, que vai ajudar as pessoas naquilo que é mais importante, que é o custeio, que é a compra de equipamentos, você está prejudicando o seu estado. Isso é inadmissível, mas aconteceu, só que ela vai ser paga. Eu tenho essa certeza. Depois dessa eleição, nós vamos fazer força para que essas emendas sejam pagas, e principalmente depois dessa troca de governo, nós não vamos ter essa discriminação com relação a emendas impositivas do nosso estado. Deputado, em relação a esse trabalho de pré-campanha, porque a pré-campanha é maior do que a campanha, né? Porque é assim, é uma crítica, inclusive, que nós fazemos aqui à Justiça Eleitoral, que tem atuado, na minha opinião, atuado bem, inclusive atuado com muito rigor no combate à desinformação, à fake news, à estruturação do pleito eleitoral, na logística, votação eletrônica.
Claro que a Justiça Eleitoral também perdeu muito tempo nessa discussão boba de segurança, não tem segurança, comissão, mas eu acho que é uma outra questão que é tão importante quanto as que eu falei agora há pouco, que é a definição, acho que de uma vez, de uma legislação que perdure. Seja uma legislação que perdure pelo menos de um pleito para o outro, que é que se muda da eleição geral para a eleição estadual, municipal, enfim. E aí você define que a campanha são 3 meses, né? Campanha oficialmente 3 meses, mas é uma pré-campanha de quase 1 ano, que é quase uma campanha. Então, o que é que não pode ser? Qual a diferença? A diferença é que não é candidato, é pré-candidato, você não pode pedir voto, você não pode usar símbolos que, por exemplo, traduzam o que vai ser a sua campanha. Quer dizer, se o deputado Fábio Abreu, numa reunião, usar um slogan que ele vai usar na campanha, ele pode ser punido. Quer dizer, são pequenas questões, mas no mais é a campanha. Isso deixa, muitos têm falado comigo sobre isso, deixa os candidatos exauridos, né? Porque tem que andar muito, tem que... E como é que tem sido essa pré-campanha? Você fez reunião recentemente? Douglas, ontem nós fizemos uma grande reunião, né? Uma reunião aqui no Clube do Gari. Eu acredito que nós tínhamos ali ontem mais de 2.000 pessoas convidadas de forma espontânea, né? Compareceram de forma espontânea, com a presença do pré-candidato a governador Rafael e do deputado estadual Coronel Carlos Augusto. Essa campanha, e aí eu tenho falado algumas coisas para os próprios do nosso grupo, né, do nosso time, que eu tenho muita experiência própria do que é você ser vítima de fake news, você ser vítima de uma campanha, eleição recente para Teresina, de uma eleição recente difamatória. Então, se quer saber como é você se sentir atacado de forma leviana, não verdadeira, pode me perguntar. Então, isso, infelizmente, nós estamos observando numa proporção muito maior. Está acontecendo, deputado, agora? Está acontecendo demais. Se você observar o nível de desinformação, embora essa força tão grande do próprio TSE, nunca se viu a participação tão direta do TSE, mas é como se nada do que acontece em termos de punição, em termos de rigor, estivesse sendo observado por quem pretende fazer deputado, a fake news. O senhor está falando da oposição? Ou dentro do próprio... Se você observar o que é que acontece, né? Se tem algo de assim, perfeito, eu diria, no governo federal, essa questão da desinformação. Você tem um nível nacional que tem todo um know-how no Brasil inteiro. Lógico que proporcionalmente vai ter a mesma ramificação no estado do Piauí, isso é natural, e a gente está acompanhando. Às vezes a gente fala aqui em desinformação, em fake news, e as pessoas entendem, sabem o que é, mas às vezes fica muito no imaginário, né? Em casos concretos, a gente vê uma vez aqui e outra ali. Por exemplo, o senhor poderia dar um exemplo de fake news ali que o senhor viu, sua equipe, enfim, você quer fake news, foi direcionado contra o senhor, contra o grupo? Olha só, eu lhe dou a seguinte informação de ver e acompanhar e ir lá no local, porque eu costumo viajar, isso até paralelo ao que faz esse time que nós estamos pertencendo, né? O pré-candidato Rafael Fonteles, eu também faço muitas viagens de forma independente. E uma das coisas que esse grupo afirma, e é verdade, o estado do Piauí hoje é ligado por asfalto nos 224 municípios. Mas se você observar, é questionado por algumas pessoas dizendo que não é verdade. E é verdade. Então, se vamos partir para uma campanha que deva ser, em termos de proposta, de apresentação de quem tem um trabalho feito, vamos realmente questionar aquele trabalho se de fato não for verdade. Mas é verdade. Um outro exemplo da minha área, da segurança pública. Eu sou capaz de dizer qualquer um, desafio qualquer um do estado do Piauí, de onde for, aí em qualquer unidade da Polícia Militar do Piauí, em qualquer unidade, qualquer GPM de Polícia Militar, né, Agrupamento Policial Militar, qualquer um do Piauí, e veja se lá não tem uma viatura nova. Eu desafio. E ainda assim nós observamos às vezes, jogo na rede social, viatura, não tem viatura, que não sei o que. Não existe um município que possa dizer aqui que não tem uma viatura nova. Então é nesse aspecto que a gente observa
A falta de apresentação de propostas, porque eu observo muito que a população também, ela já saturou essas questões de baixo nível em campanha, ela já saturou essa questão de buscar não transmitir a informação verdadeira, e eu espero que isso continue acrescentando e aumentando para que nós possamos ter a própria população como alguém que vai fazer ali uma classificação daquilo que é passado por um time ou por outro. O outro ponto que eu vejo, e esse público, é que eu tenho certeza que aumentou bastante, chamado o público jovem e de mulheres, que são mais criteriosos. Então, esse público eu tenho certeza que vão fazer uma avaliação muito mais aprofundada do que vai ser apresentado nesse período, o que já está sendo apresentado, porque é como você falou aqui, esse período aí praticamente não muda quase nada em relação ao período da campanha. A pré-campanha é muito parecido com a campanha, então muita coisa já foi apresentada, muita coisa já pode ser avaliada por todos nós eleitores. Inclusive pela Justiça. Pela Justiça. Eu acho que a Justiça ela tem um papel importantíssimo, embora a gente destaque aqui que a Justiça Eleitoral ela é bastante rápida, bastante célere, então que ela continue com os meios necessários para que seja checado rapidamente e que o prejuízo de uma fake news não seja tão efetivo por durar mais tempo, porque a questão é tempo-resposta, né? Se você tem uma resposta para uma fake news e que ela seja retirada logo e punidos os autores, ali o efeito dela é diminuto. Mas quanto mais tempo passa, quanto mais se dissemina, maior é o efeito da fake news. Deputado, para a gente encerrar, eu queria tocar no assunto bem rápido, porque o tempo já ultrapassou o previsto, mas como é que está essa disputa de voto aí no interior? Tem candidato invadindo colégio de candidato, disputando... Toda eleição tem um caso aqui, outro ali, e essa eleição segue a regra ou está mais intenso? Douglas, assim, eu tenho observado que à medida que vai aproximando, a coisa começa a aparecer gente que começa a fazer propostas assim, até indecorosas com relação... O senhor toma conhecimento como? O próprio líder liga, subi aqui uma... Muita gente liga e assim, eu tenho uma certa tranquilidade, porque esse pessoal que normalmente me acompanha, principalmente no interior, que são as lideranças do interior, são pessoas que acredito que aprovam de qualquer investida por parte de outros candidatos. Você tem uma ideia, praticamente eu não tenho nenhuma liderança assim que eu tenha perdido em função desse tipo de proposta, mas as informações chegam, até por essas lideranças mesmo, de que há essa situação, e eu tenho observado alguns conseguindo fazer isso com outras lideranças. Eu acho que é algo assim complicado, né, de acontecer, mas que acontece. Então, o objetivo é cada um apresentar a sua proposta, apresentar seu plano de trabalho, o que vai fazer, o que já fez, para que o eleitor possa definir, seja aqui na capital, seja no interior, o melhor que seja para o nosso país, que nós precisamos disso. Nós precisamos que esse país volte ao calma, nós não precisamos do que aconteceu em Foz do Iguaçu, com a morte de uma pessoa por estar defendendo um candidato, por ter feito uma festa de aniversário com homenagem a um candidato ou pré-candidato e ser morta no dia desse aniversário. Então, eu acho que isso aí é o cúmulo do absurdo, independente da versão final, se houve de um lado ou de outro. O que mais se repudia nesse caso é a violência, como aconteceu, e o resultado final, que foi a morte de uma pessoa que poderia ter sido uma tragédia muito maior. Se tratava de um aniversário, vários tiros disparados, e imagina ali a quantidade de pessoas que poderia ter sido mortas por questões de violência política. Nós precisamos de calma nesse país, nós precisamos de paz, e nós precisamos de ações efetivas para que as pessoas possam melhorar suas vidas. Nós temos problemas gravíssimos. Eu não vejo, principalmente o governo federal, tratar o problema da fome, da insegurança alimentar pela qual passa o nosso país com seriedade. Então é isso que nós precisamos, é enfrentar esse problema, ao invés de estar criando factoides e chegando a incentivar as pessoas a chegarem a um ponto tão horrível como nós chegamos aí nessa ocorrência de domingo para segunda-feira em Foz do Iguaçu. Deputado, obrigado pela presença, prazer recebê-lo aqui, boa viagem, e a gente vai acompanhar essa questão que a gente combinou dos votos
para que o nosso telespectador possa ficar ciente do que... Até porque tem muita gente que tem filhos e passa pelo mesmo problema e quer, que vai ser beneficiado com o projeto e quer saber o resultado. Obrigado pela presença. Eu que agradeço.